Vamos abrir as nossas Bíblias. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 4. Romanos capítulo 4, verso 18, diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Quero que a gente olhe de novo com bastante atenção a expressão do verso 18. Abraão esperando contra a esperança. Esperando contra a esperança. Essa expressão, esperando contra a esperança, na minha opinião, uma das expressões mais lindas e mais interessantes da carta de Paulo aos Romanos. Esperando contra a esperança. O que é esperar contra a esperança? Aliás, um pouco antes disso, nós sabemos esperar. Nós podemos dizer, será que eu posso dizer, você pode dizer, eu sei esperar. Eu sou uma pessoa que espera, mas esperar com esperança, juntar essas duas palavras na mesma frase é um pouco difícil. Esperar e esperança. Às vezes a gente espera, mas não espera com esperança. Às vezes nós esperamos, mas esperamos inquietos. Às vezes nós esperamos, mas esperamos com o coração sobrecarregado, atribulado, machucado, sangrando, angustiado. Esperar contra a esperança. Nós sabemos esperar. Provérbios capítulo 13, do verso 12, diz assim: a esperança que se adia faz adoecer o coração. A esperança que se adia faz adoecer o coração. Irmão, sem dúvida, uma das maiores dificuldades do coração do ser humano é saber esperar. Um dos grandes desafios da humanidade, de todo ser humano, crente ou não, independente de posição social, idade, independente de qualquer coisa, é lidar com a questão da espera. Esperar. Nós não sabemos esperar, a nossa paciência é curta, queremos muitas vezes que as coisas aconteçam do nosso jeito, na nossa hora e de acordo com as nossas urgências. Via de regra, queremos que as coisas aconteçam rápido e sempre de acordo com as nossas urgências. Quando a gente olha para o nosso tempo, para o nosso mundo, para a sociedade que está ao nosso redor, a gente vê com nitidez que o imediatismo é uma característica do nosso tempo. As coisas têm que ser para quando? Você quer para quando? E a gente responde bate pronto, para ontem. Tudo é para ontem. Esse relatório é para quando? Para ontem. Esse bolo é para quando, né, Neide? É para ontem. Tudo é para ontem. Tudo tem pressa. O conserto desse carro você quer para quando? É para ontem, a gente responde para o mecânico. Tudo é para ontem. Tudo a gente tem pressa. Nós somos, não por acaso, geração fast food. Tudo tem que estar mastigado, pré-mastigado. A gente vai no mercado, há 10 anos atrás tinha essas coisas, né? Massa pré-cozida, pré-cozido isso, pré-cozido daquilo. Hoje, daqui uns dias, eu suspeito que no mercado a gente não vai ter nada mais natural, né, Marcelo? Vai estar difícil, vai ter que ir para a feira. Porque no mercado tudo é pré-pronto, pré-preparado. É só aquecer e pomba. É 15 minutinhos no micro-ondas, está pronto. Abre um parênteses aqui. Não dá para comparar, né, uma lasanha de micro-ondas com aquela lasanha que a mamãe faz. Como eu comi um dia, o ano passado, no começo desse ano, não me lembro, é uma lasanha vegetariana na casa da Nilda. Se é que a gente pode dizer que o prato de massa é vegetariano. Mas era uma lasanha vegetariana, né, Nilda? Meio verdinha, mas era uma lasanha. Foi preparada com tempo. Ela se dedicou a partir da manhã para fazer, para montar, para colocar as camadas. E nós comemos. A nossa geração fast food, a gente tem paciência de sentar lá no lugar, esperar o prato ficar pronto. Tem que ser na hora, a gente passa de um lado e sai do outro. Se tiver 2, 3 carros na frente, nós ficamos desesperados.
porque nós estamos com pressa, não temos tempo para esperar. E nós, paulistas aqui da capital, isso é muito pior. Nós estamos sempre com pressa para cumprir uma agenda, cumprir um compromisso, para atender a demanda de alguma coisa. Nós temos alguns senhores da nossa vida, e a nossa agenda e o nosso relógio são senhores da nossa vida. Estamos sempre com pressa, correndo daqui para colar, sempre apressado, sempre a gente cruza na rua, a gente dá um abracinho, dá um oi, pressa, sempre com pressa. A oração de Davi, do Salmo 40, verso 1: esperei com paciência pelo Senhor. Não sei se Davi, se fosse um homem do nosso tempo, se ele oraria dessa forma, né? Esperei com paciência pelo Senhor. Esperar com paciência pelo Senhor está cada vez mais difícil. Não sabemos esperar, não temos tempo para esperar. A espera para nós sempre parece uma eternidade. Se nós somos o terceiro da fila no mercado, parece que demora 40 minutos. Ontem tinha 2 na minha frente, na minha vez quebrou o caixa. Aí eu cheguei no carro reclamando, falei, a gente nunca mais volta nesse mercado. Onde assim, eu fiquei esperando 1 hora na fila do caixa, foram 15 minutos. Faz 15 minutinhos. Para nós a espera é uma eternidade. Irmãos, o grande problema é que às vezes queremos que Deus se enquadre no nosso imediatismo. Queremos que Deus, esse ser que é onipotente, onipresente, esse ser todo-poderoso que criou os céus, a terra, que é soberano sobre todas as coisas, se enquadre na nossa agenda. O nosso grande problema é a gente adoece, a nossa fé adoece, quando a gente começa a entender ou desejar que Deus trabalhe no compasso do nosso relógio, que Deus trabalhe, que Deus comece a agir nos compromissos marcados na nossa agenda, do nosso dia. Isso é perigoso. Deus não se submete à nossa vontade. Para Deus, ao contrário do que muita gente ensina e pratica por aí, nós não ordenamos, nós não determinamos isso, não determinamos aquilo, não damos ordens para Deus. O agir de Deus na nossa vida, meus irmãos, é quase que artesanal, não é a toque de caixa, não é em produção industrial. Produção industrial é um atrás do outro, né? Vai saindo um atrás do outro, um atrás do outro. Artesanal é diferente, a Leide que eu diga. Artesanal é pensado, né, Leide? O trabalhar de Deus na nossa vida, irmão, irmãs, é artesanal, é pensado. Cada detalhe é elaborado com carinho, cada detalhe é visto, é feito da melhor maneira, é feito com o maior zelo possível. O trabalhar de Deus nas nossas vidas é artesanal, é cuidadoso, é delicado, é pensado, é da melhor maneira possível, é com o maior carinho possível. Deus trabalha vagarosamente, mas perfeito. Deus faz sem pressa, mas de forma perfeita, de forma amorosa, de uma forma abençoadora. Quando a gente pensa em esperar contra a esperança, há muitas pessoas que esperam, mas cada um espera de uma maneira. Há aqueles que esperam sem se desesperar. Isso é difícil. Esperar sem se desesperar. Há pessoas que esperam de forma resignada, sem ficar amargo, sem se amargurar, sem murmurar, sem apavorar-se, sem fechar o seu coração. Simplesmente esperam de forma pacata, tranquila, sossegada. Me permitam compartilhar o exemplo. Há uma lenda grega que conta a história de uma princesa espartana, Penélope. E Penélope, diz a lenda, era uma mulher lindíssima, e ela se apaixona por um soldado, um bravo soldado chamado Ulisses, e eles se casam contra a vontade do pai, contra a vontade do rei. E o rei, tramando contra o casamento de Penélope, manda Ulisses para a guerra. E ele fica um tempo na guerra, e ele se perde no campo de batalha, e ele é dado como morto. Imediatamente o pai da princesa Penélope arruma uma fila imensa de novos pretendentes, de novos candidatos, para desposar novamente a mão da princesa. Mas ela não queria, porque o coração dela tinha sido dado para Ulisses. E ela, sem mais escusas, sem mais desculpas para dar para o seu pai, e contrariar o rei era perigoso, ela resolve fazer um acordo.
ela tecia uma tela que ela dizia que iria usar no enterro do Ulisses. E ela falou: olha, assim que eu acabar de tecer essa tela, eu vou dar a minha mão para o primeiro pretendente que chegar e pedir a minha mão. E diz a lenda, irmãos, que durante o dia ela trabalhava com afinco na tela, e tecia, e caprichava, e se esmerava, mas à noite, em secreto, ela desmanchava tudo que ela tinha feito durante o dia. E assim ela foi fazendo, até que finalmente Ulisses voltou da guerra, e ela foi recompensada. A espera dela valeu a pena, e ela pôde retomar o seu amor com Ulisses. Aqueles que esperam, esse é um bom exemplo, aqueles que esperam sem perder a esperança, esperam mesmo quando as situações são totalmente contrárias, sabem esperar. Há também aqueles, nos diz a palavra de Deus, que antes de esperar já se entregaram ao desespero, aqueles que vivem o próprio desespero sem esperança. A palavra de Deus diz para nós, no Evangelho de João, capítulo 5, do verso 1 ao verso 9, que Jesus vai para Jerusalém para participar de uma festa junto com os judeus. Chegando lá, ele sai da festa, deixa a festa e vai para a casa de misericórdia, vai para um tanque chamado Betesda. Lembra dessa passagem? Chegando lá, ele encontra um homem que estava há quantos anos, os irmãos lembram? Na beirada da água do tanque? Há 38 anos. Você imagina 38 anos na fila do SUS, seu Daniel? Esperando lá para trocar o óculos? 38 anos. Já pensou, Marcelo? 38 anos na fila do SUS. Lá no postinho lá da onde a Tati trabalha, fiquei sabendo que é mais ou menos essa demora para ser atendido lá pela Tati. 38 anos. E Jesus faz uma pergunta surpreendente para ele. Jesus sempre nos surpreende. Meu filho, você quer ser curado? Horas. Há 38 anos. Cansado, há 38 anos, legado a uma vida de ostracismo, de esquecimento, de isolamento, sem nenhuma vida social, sem nenhuma perspectiva. Jesus me vem com essa pergunta: quer ser curado? E aí é mais interessante ainda a resposta dele, porque ele deveria dizer sim ou não. Senhor, eu quero ser curado. Senhor, eu não quero ser curado. Mas a resposta dele é uma evasiva. Senhor, tu queres ser curado? Senhor, não tem ninguém que me jogue nas águas. Ou seja, em outras palavras: Senhor, estou abandonado aqui. Senhor, não tenho mais jeito. Senhor, para mim não há esperança. Na resposta dele, a impressão que nós temos é que ele havia se acostumado com desesperança. Não, eu estou aqui já há 38 anos, não tem ninguém. Já desisti de ser curado. Não tem ninguém que me jogue nas águas. E a gente sabe a história. Jesus disse para ele: levanta, pega o teu leito e anda, vai embora. Aqueles que se desesperam, deixam de esperar, como o paralítico que estava há 38 anos na beira das águas do tanque de Betesda, se acostumou com o sofrimento, se acostumou, desistiu de sonhar, desistiu de ter perspectivas, desistiu de viver dias melhores, desistiu de seguir adiante, desistiu de reconstruir a vida, desistiu de caminhar novamente, desistiu da sua família, desistiu de tudo, se acostumou, deixou de esperar. Existem aqueles ainda, irmãos, que esperam com segurança inabalável. O apóstolo Paulo, quando preso em Roma, já para ser morto nas mãos daquele que foi talvez o rei, o imperador mais louco, mais sádico que Roma já teve, Nero, de lá da cadeia, em 2 Timóteo 4, 6 e 8, Paulo escreve dizendo assim: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, o tempo da minha partida é chegado. Até aqui tudo bem, Paulo tinha essa consciência. Nero era um rei louco, um rei sádico, os cristãos estavam sendo perseguidos, e não tardava para que Paulo fosse a bola da vez. Mas aí vem o resto do versículo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Esperava com segurança. Segurança na palavra. Não importa o que aconteça, não importa qual seja o meu destino, eu sei que a coroa de vida está reservada para mim no último dia. Como nós esperamos?
E ainda existem aqueles que esperam contra a esperança. Diz o texto que nós lemos que Abraão esperou contra a esperança. O que é esperar contra a esperança? Esperar contra a esperança significa esperar algo que parece impossível que se cumpra. Esperar contra a esperança, irmãos, é esperar algo que humanamente é impossível que se cumpra. Esperar contra a esperança é crer que algo vai acontecer, é crer que algo vai se cumprir, apesar de que tudo deponha ao contrário. Esperar o impossível se tornar realidade. Nós vemos na vida de Abraão que Abraão esperou contra a esperança, e na vida de Abraão Deus trabalhou de forma artesanal, no tempo certo, no momento certo, da maneira certa. O que dizer de Ana? Ana também esperou contra a esperança, creu no impossível, e no tempo certo Deus abriu seu ventre e fez dela mãe de um dos maiores profetas de Israel. É assim que nós temos esperado contra a esperança. Como nós temos esperado? Ou nós desistimos de esperar, ou nós nos angustiamos quando temos que esperar. Precisamos aprender a esperar contra a esperança. Esperar mesmo quando algo parece impossível de se cumprir na nossa vida. É assim que nós precisamos aprender a esperar. É essa fé que nós precisamos construir para sobreviver aos embates da vida, para continuar de pé diante dos imprevistos que a vida tacam diante de nós. Como esperar contra a esperança? Duas coisas que a gente aprende com Abraão. Primeiro, só pode ter uma esperança que não se desespera aquele que crê no possível de Deus. Vou repetir. Só pode ter uma esperança que não se desespera, só pode crer contra a esperança aquele que tem convicção que Deus é o Deus dos impossíveis. Amados irmãos, o texto, a história de Abraão nos diz que Abraão é chamado por Deus aos 75 anos de idade. Por isso, quantos anos você tem? 70. Deixa eu ver quem está mais velho que o Cristo aqui. Seu Daniel não está não. Quantos anos, seu Daniel? 70. 70? Pode dar fazer aniversário juntos os dois, né? Seu Luiz deve ter uns 59, 60 no máximo, né? 66. 66? Dona Josina tem mais de 75. É 84, mas ela fala que é 80. Ela brinca e fala que é 80. 81 no máximo, 82, né, irmã Josina? Imaginou, aos 75 anos, via de regra, quando a gente alcança os 75 anos, via de regra nós estamos encerrando os projetos, não começando os projetos. Quando a gente pensa em 75 anos de vida, a ideia é de rede, sombra e água fresca. Quando eu tiver 75 anos de idade, eu quero ser vizinho do Paulo e da Sônia, lá na praia, perto da cachoeira onde é a casa do Paulo e da Sônia, porque é nesse cantinho que eu quero ficar aos 75 anos de idade. Não que a Sônia tenha 75 anos de idade, o Paulo tem um pouquinho mais, mas também não tem 75. Mas aos 75 a gente quer casa na praia, chalé, férias, a gente quer curtir os netos, aproveitar o labor de uma vida toda. Ninguém começa, ou não é costume começar algo aos 75 anos. Aos 75 anos nós estamos encerrando, mudando a fase. Mas quando a gente olha para a história de Abraão, Abraão foi ao contrário. Abraão começou aos 75. Aos 75 anos ele se converte. Aos 75 anos ele começa um projeto. Aos 75 anos começa a sua história com Deus. Aos 75 anos ele se lança a algo que parecia um absurdo. Com 75 anos ele desmonta sua tenda, prepara-se, prepara aqueles da sua casa para sair numa jornada que para muitos era maluquice. Vai para onde, Abraão? Não sei, vou para um lugar que Deus falou que ainda vai me mostrar. Com 75 anos, Abraão, com 75 anos, sai da tua parentela, da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Aos 75 anos, Abraão separou os rebanhos, apartou o gado, apartou as ovelhas,
preparou os conservos, os servos e colocou todo mundo em marcha. Aos 75 anos, amados irmãos, Abraão faz o que para muitos ainda hoje seria uma loucura. Abraão se lança a caminho fora, obedecendo o chamado de Deus, sendo obediente à voz de Deus, crendo incondicionalmente no projeto de Deus. Ninguém, em sã consciência, no fim da sua carreira, desmonta a tenda, vende a casa, vende as propriedades, vende o que tem e sai a esmo para um lugar que Deus supostamente ainda iria te mostrar. Mas Abraão faz tudo isso aos 75 anos. E é importante observar, meus amados irmãos, que ele tinha plena consciência das suas limitações, de quem ele era, de quais seriam as suas dificuldades pessoais, verso 19. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido. Abraão sabia muito bem da sua idade. Abraão sentia o peso da sua idade. E além de ter consciência da sua idade, tinha consciência da idade de Sara. E que além disso, Sara era estéril. Verso 19. 100 anos de idade e a idade avançada de Sara. Mas, no entanto, irmãos, ele espera contra a esperança, porque ele acreditava que Deus poderia fazer o impossível. Verso 20 e 21. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto, não só convicto, mas plenamente convicto, de que ele, Deus, era poderoso para cumprir o que prometera. Se as perspectivas eram desfavoráveis, se o tempo dizia que não, se a situação física dizia que não, Deus dizia que sim. Eu cumprirei, eu farei, eu o executarei, eu o realizarei. E crendo no impossível, Abraão espera contra a esperança. Nós temos esperado crendo nos impossíveis de Deus. Nós temos esperado a solução dos nossos problemas, crendo no impossível de Deus. Só é possível esperar contra a esperança, irmãos e irmãs, quando entendemos que o agir de Deus não depende das circunstâncias, não depende da nossa capacidade, não depende da nossa condição física, não depende da fase da vida na qual nós estamos, não depende dos nossos recursos, não depende de nenhuma espécie de iniciativa humana, mas depende só desse Deus que age nos nossos impossíveis, que age nas nossas limitações, que supre as nossas fraquezas, que aperfeiçoe em nós o seu poder, quando nós nos sentimos mais fracos e desamparados possíveis. Deixa eu contar um testemunho para você, de esperar contra a esperança. Eu não sei quantos repararam, mas eu não tenho essa parte do polegar da mão direita. Eu sofri um acidente de trabalho, quando eu tinha 17 anos, de uma prensa de umas 20 toneladas mais ou menos. Foi uma batida só, pá! Aí quando eu olhei, já tinha ficado lá a parte do dedo. Imagina, um jovem, 17 anos, e quando a gente tem 17 anos, a gente é pouco vaidoso, a gente gasta mais tempo de frente do espelho, se arrumando, se petecando, se embolecando que qualquer coisa. Aí eu, como todo jovem, quando vi aquilo, me desesperei e falei: Senhor, fiquei imperfeito, minha vida acabou. Aí lembro que chorei copiosamente, estava estudando naquela época. Eu sou dessa, eu pensava: Senhor, e agora como vou segurar a caneta? Vou ficar sem estudo. Ai meu Deus, me apavorei completamente. Eu lembro que a gente foi para o hospital, e amados irmãos, na hora realmente não dói, mas 40 minutinhos depois, ai Senhor, eu me lembro quando o sangue esfriou, que a adrenalina acabou, que dor insuportável, que dor insuportável. E eu lembro que a minha mãe veio até mim e ela falou assim: filho, o médico falou que vai amputar o resto do dedo todo, vai cortar aqui rente na sua mão. Por quê, mãe? Porque ele falou que se não cortar, o seu dedo vai necrosar, a sua mão vai necrosar, e daqui uns dias você vai ter que vir operar novamente, por causa de como foi o ferimento, como foi o acidente. O que você acha? Eu falei: mãe, eu não quero que faça isso. E ela falou: então a gente não vai fazer. E ela voltou para dar a resposta para o médico, e o médico falou 17 anos, eu não podia decidir. E ela voltou e o médico falou: e aí, como vai operar? Vai amputar ou não vai? E ela falou: não vai.
Ele falou, mas o dedo dele vai apodrecer, vai necrosar, e daqui um pouquinho vai ter que voltar aqui para operar de novo. E ela falou assim, doutora, eu me lembro até hoje que eles estavam conversando na porta do centro cirúrgico, eu estava numa maca, deitado assim, na porta, do lado de dentro. Eu lembro até hoje quando ela olhou, calma, pacificamente, o doutor falou, doutor, não vai, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. E eu lembro que ele deu um riso debochado, e entrou na sala de cirurgia. E ele foi operando, foi operando. Uma semana depois eu voltei, para a primeira consulta pós-operatória. E ele tirou aquelas faixas, aqueles band-aids, e fica uma coisa horrível, porque fica sem cor, fica inchado, fica uma coisa só. Eu pensei, o médico acertou, está apodrecendo, vai cair sozinho. Quando ele tirou as faixas, ele catou uma canetona, mais ou menos igual essa minha aqui, e bateu na ponta assim, pá. E ele olhou assim para mim, ele falou, não doeu? Eu falei, não. Aí minha mãe deu glória a Deus do lado, glória a Deus. E eu olhei para ele, ele escorreu 2 lágrimas assim nos olhos dele. Aí ele olhou do lado e falou, realmente o Deus de você tem trabalhado na vida de você, porque era para ter doído. 80% dos casos, quando eu bato essa caneta, gritam de dor. Não doeu, perguntou? Eu falei, não doeu, doutor. E ficou, e não necrosou, e não arruinou. E minha vida seguiu perfeitamente, retomei os meus estudos, retomei a minha caminhada. Deus faz os impossíveis, mediante as nossas limitações. O que nos faz esperar, o que nos faz ter esperança diante das adversidades da vida é isso, é saber que os problemas são resolvidos na graça desse Deus, na força desse Deus, na misericórdia desse Deus. A fé neste Deus, é a fé no agir sobrenatural desse Deus, que nos permite manter a calma enquanto esperamos, enquanto oramos pela vida de uma filha, enquanto oramos para uma restauração no lar, enquanto oramos para a conversão de um esposo, enquanto oramos para a restauração de um casamento, enquanto oramos para o avivamento de um ministério, enquanto oramos para a transformação da nossa vida. O que nos faz crer e continuar orando e esperando com esperança, é saber que o agir é por Deus, por esse Deus que faz os nossos impossíveis causas possíveis. Paulo, falando aos irmãos de Efésios, ele diz, vocês precisam ser preenchidos de toda a plenitude de Deus, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, porque tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. É isso que nos faz esperar sem desdenhar. É isso que nos faz esperar, remar contra a maré, continuar insistindo, continuar adiante, saber que esse Deus é o Deus dos impossíveis e faz infinitamente mais do que até aquilo que nós sabemos externar com palavras limitadas, com palavras humanas. Esperou contra a esperança. Como nós temos esperado? E na vida de Abraão, irmãos, nós observamos, mais de uma vez ele precisou esperar contra a esperança, esperar no impossível, esperar naquilo que humanamente não tinha solução. A vida de Abraão toda é uma lição. Conversava, escalarei isso ainda hoje. Eu vou começar pelo nome de Abraão. Abrão, lembra o primeiro nome? Primeiro, Abrão. A tradução de Abrão significa grande pai. Peraí, pai de quem? Se ele era velho, não tinha um filho sequer, a mulher era idosa, estéril, e Deus põe o nome do cara de Abrão. Mas grande pai do quê? Grande pai de quem? E passa um pouco a vida de Abraão, as coisas parecem que ficam piores. Deus muda de Abrão para Abraão, que significa pai de muitas nações. Olha a responsabilidade. Pai de um... Peraí. Se ele não é pai de nenhuma criança, de nenhum filho, como que agora ele é pai de muitas nações? Mas Deus fez. Então, interessante. Deus chama Abraão, 75 anos, e para o nascimento, até o nascimento de Isaac, sabe quantos anos passa? 25. Quando ele estava com 100 anos, Isaac nasce. Acabou um parênteses aqui. A gente às vezes não tem paciência para perseverar em oração. A gente desiste, a gente fica pelo caminho, a gente deixa de mão, a gente
enterra os sonhos, a gente deixa de crer, de buscar, acha que Deus não vai ouvir, que Deus não vai acolher, que Deus não vai ajudar. Já pensou, 75 anos, espera mais 25, e aí nasce Isaac. Ah, que beleza! Agora acabou a vergonha do homem, agora acabou a contradição. Se ele era o grande pai, agora pelo menos, ainda que não seja pai de uma grande nação, mas agora ele é pai de alguém. Tem Isaac, tem um filho, agora ele pode ser chamado de pai de alguém. E aí, em dado momento da vida dele, Deus vem para ele e fala assim: Abraão, agora você pega esse filho, o único filho, vai lá e faz o quê? Faz o quê? Sacrifica. Olha o que é esperar contra a esperança. Como ficaria a nossa cabeça numa dessas? Puxa, orei 75 anos. Agora que deu o filho, Deus manda eu pegar esse filho lá, sacrificar esse filho. Engraçado, como nós responderíamos a Deus? Olha, Senhor, eu com 75 anos, eu desmanchei a tenda, separei o rebanho e saí, mas agora, eu já estou com 100, já estou quase carregado do Josias, agora eu não sei se eu posso sair assim de uma vez, eu preciso consultar a Sara, eu preciso conversar com a esposa, ver em casa se vai dar jeito, é isso mesmo que o senhor quer? Não, ele não deu voltas, para sacrificar o menino, tá bom. Esperou o dia, raiou o dia, pegou a lenha. Interessante, né? Para quem que ele deu a lenha para carregar? Para quem? Isaac. Toma a lenha. Pegou o cutelo. O que é o cutelo? Aquele machado, para separar ossos. Pá, bate na junta, separa a perna para um lado, braço para o outro. Deu para quem carregar o cutelo? Isaac. Toma o machadinho, toma a lenha. Nós vamos aonde, pai? Vamos adorar a Deus. E a caminhada era de alguns dias. E eu fico imaginando a cabeça de Isaac nessa caminhada. Poxa, o que Deus está fazendo comigo, 75 anos, passou dos 5, nasceu o moleque. Desmamou, porque diz a palavra, o menino tinha desmamado. Já estava um rapazinho, provavelmente. A Bíblia não diz muito bem. Eu fico imaginando o que ia passando na cabeça de Isaac. Mas sabe o que é esperar contra a esperança? Como Isaac, coitadinho, carregando a lenha, carregando o machadinho, ele sabia o que era prestar sacrifício. E ele faz uma perguntinha derradeira, papai, eu sei que a gente está indo adorar, estou vendo a lenha e estou vendo um cutelo, mas cadê o sacrifício? A conta não batia. Estava faltando alguma coisa ali. Não tinha nenhum cabrito, nenhum bode, nenhuma ovelha. Peraí, só estamos nós dois lá, porque o texto diz que Abraão deixa os dois serviçais ao pé do monte. Mas é algo que Abraão diz para aqueles dois criados, para aqueles dois conservos, que mostram o que é esperar contra a esperança. Ele desce o seu cavalo, o menino com a lenha, com o cutelo, e ele diz assim: olha, esperem aqui, eu e o menino vamos até lá, vamos adorar, e depois de termos adorado, nós voltaremos. Ele não disse eu vou e eu vou voltar. Nós voltaremos. E quando o menino vai subir e diz: pai, cadê o sacrifício? Qual é a resposta de Abraão? Meu filho, Deus proverá. Será que nós temos a capacidade de crer desse jeito? De esperar a intervenção divina desse jeito? Será que temos esperado contra a esperança? Eu não sei quais são as suas lutas. A gente até sabe das lutas de alguns, de outros. Não sei há quanto tempo você espera ou como você tem esperado. Mas olhando para esse texto, Deus te convida nessa noite a esperar com esperança. Ainda que tudo pareça perdido, ainda que tudo pareça difícil, ainda que tudo pareça completamente fora do nosso controle, espere com esperança. Espere com esperança. Segunda coisa, só pode ter uma esperança que não se desespera, aquele que descansa na providência divina. Só pode ter uma esperança que não se desespera, que não perde a paciência, que não se aflige, que não se pune, aquele que espera na providência divina. Quando a gente olha para a história de Abraão, há um contorno interessante. Deus chama ele com 75 anos e demora mais 25 para que se cumpra a promessa.
dado momento, nesse intervalo dos 70 para os 100, Sara se desespera. E ela chama Abraão e ela tem uma ideia. Ela fala: Abraão, a gente desmontou a tenda, desmontou. Saiu com o rebanho. Saiu da nossa parentela, mas eu acho que Deus esqueceu da promessa, porque eu já sou velha, você já é velho. E aí eles decidem, baseado no afoito do coração de Sara. Não sei se é justo a gente jogar toda a culpa para Sara, para Abraão podia ter falado algo, mas ele concordou com a impaciência dela. Já sei, né? Chama a nossa serva, Agar, né? E tem um filho com ela. E a gente já sabe a história, né? Ismael nasceu, né? E virou uma desavença a casa de Abraão. Quando a gente não espera na providência divina, a gente age precipitadamente. Quando nós deixamos de esperar na experiência, na providência divina, nós tentamos fazer por conta própria e nós nos frustramos, porque por conta própria nós não conseguimos. Quando nós deixamos de esperar com paciência, de esperar com o coração crente, tranquilo na providência divina, nós tentamos dar uma solução e erramos 2 vezes. Quando a gente olha para a vida de Abraão, esperar com paciência foi algo que também refletiu-se na vida dos seus filhos. Quando Isaac nasceu e cresceu, diz a palavra de Deus que Isaac casou-se aos 40 anos de idade. Aos 40 anos. Interessante, 40 anos esperando a mulher certa. A mulher enviada por Deus, a esposa preparada por Deus. Quando ele finalmente encontra essa mulher, se casa com essa mulher, o que acontece? Ela também é estéril. E aí Isaac se coloca a orar mais 20 anos para que essa mulher pudesse lhe dar filhos. 20 anos. Há quanto tempo temos orado pelas nossas causas? Qual é a força, é o alento que nós temos para olharmos para as circunstâncias, mas para o Deus, para não olharmos as circunstâncias, mas para o Deus que está no controle das circunstâncias? Temos esperado, amparados na provisão divina? Como temos esperado? Que Deus possa nos dar esse discernimento, que Deus possa renovar a nossa esperança. Que Deus possa, meus amados irmãos, renovar a nossa fé, renovar a nossa perspectiva. Que Deus nos ensine novamente a depositarmos todos os dias as nossas causas aos seus pés, né? Crendo contra a esperança. Esperar impacientemente adoece o nosso coração, né? Esperar com desespero adoece o nosso coração. Esperar sem estar estribado na providência divina é perigoso. Que você e eu possamos aprender a esperar contra a esperança, sabendo que o Deus que nós servimos, como nós ouvimos aqui hoje na IBD, é fiel para guardar o nosso tesouro, é fiel, começou a boa obra em nós e há de cumpri-la até o dia de Cristo Jesus. É fiel, prometeu estar conosco, caminha conosco, nos ajuda, nos sustenta, e quando nem sabemos pedir, intercede por nós, através do Espírito, com gemidos inexprimíveis. Se você deixou de esperar com esperança, renove a sua esperança em Deus, renove os seus votos em Deus, creia em Deus, espere contra a esperança. E quero concluir dizendo, nesse mundo de desesperança, nesse mundo de desilusão, o único que espera contra a esperança é o cristão, porque ele sabe que o seu Deus é Deus do impossível. O único nesse mundo, meus amados irmãos, que tem a dádiva de esperar contra a esperança é o servo de Deus, é a serva de Deus, porque sabe o Deus a quem tem crido e a qual tem servido. Que você e eu possamos aprender a esperar contra a esperança. Amém? Amém.